abre a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Para a nossa meditação nesta tarde. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Juízes fica depois de Josué. Antes Amém. de Ruth. Glória a Deus. Juízes, capítulo 13, versículo 5. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Vamos estar fazendo a menção da palavra. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Amém. Poder tomar assento, glorificando. Glória a Deus, e aleluia. o nome do Senhor. Querido, eu quero aproveitar aqui, um ensejo para externar a minha gratidão a Deus, agradecer por mais uma oportunidade que Ele me concede, agradecer também a irmã Diaconisa, Francis Néia, pela confiabilidade, pela oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Sei que é uma responsabilidade muito grande de poder ser um porta-voz da palavra, que está ministrando a palavra de Deus. Não vou me prolongar muito, porque eu sei que o tempo está reduzido, eu sei que nós temos que obedecer o decreto, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Queridos, a palavra que ora acabamos de ler, ela relata a história de Sansão. Você vê que começa do capítulo 13 até o capítulo 16, falando sobre Sansão. O relato começa a falar acerca de Sansão, o triste relato de Israel. Você vai ver que a Bíblia começa a falar, no capítulo 13, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor então entregou nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos filisteus, por 40 anos. Vemos que por 40 anos, Israel, eles foram entregues nas mãos dos filisteus, unicamente por causa da desobediência, por causa do descompromisso com Deus. Deus então entrega aquele povo nas mãos dos filisteus por 40 anos. Embora um povo que conhecesse a Deus, embora um povo que fosse liberto do Egito com mãos fortes, com braços estendidos, embora um povo que conhecesse a Deus pelos os méritos, pelo aquilo que Deus tinha feito na vida deles, um povo então voltou a adorar outros deuses. Um povo voltou a começar a obter pecado. Um povo começou a adorar outros deuses, a se entregar na prática do pecado, a satisfazer a sua própria carne. Então vemos que Deus entrega ele nas mãos dos filisteus. Mas como a misericórdia de Deus é grande, repita comigo, a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus É grande. Deus então teve misericórdia de Israel. Deus então ouve o clamor de Israel e decide então levantar um libertador. Deus então suscita um libertador por nome Sansão. Você vê que Sansão, querido, foi escolhido por Deus. A princípio Deus escolheu Sansão. O projeto que Deus tinha na vida de Sansão é que ele começasse a libertar Israel das mãos dos filisteus. Aleluia. O projeto que Deus tinha para Sansão é que ele fosse santo, que ele fosse separado,
que ele fosse uma pessoa consagrada a Deus, que ele fosse uma pessoa que servisse de exemplo devido à sua conduta, à sua comunhão com Deus. O nascimento de Sansão foi um milagre, porque a mãe de Sansão era estéril, não podia gerar filhos, e o anjo do Senhor aparece, a esposa de Manoá, e fala: tu conceberás e terás um filho que será nazireu de Deus. Glória a Deus. Tu não vai poder beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada imundo, porque o menino que tu conceberás será nazireu de Deus. Sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será consagrado ao Senhor. Você vai ver que os termos de nazireado, o nazireu ele tinha que ter algumas restrições. Era uma pessoa que era separada para o uso do Senhor por algum tempo, ou se não por toda a sua vida. Sansão ele foi separado por toda a sua vida para servir ao Senhor de uma maneira especial. Por causa disso que Sansão ele não podia beber vinho, Sansão ele não podia beber bebida forte, Sansão ele não podia, querido, tocar em pessoas mortas, em animais mortos. Sansão não podia rapar a sua cabeça, porque era sinônimo da sua consagração a Deus. Aleluia. A palavra nazireu significa separar, consagrar. Sansão era uma pessoa separada a Deus. Sansão era uma pessoa consagrada ao Senhor. Você vai ver que entre os feitos de Sansão, Sansão era uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, uma pessoa que foi capacitada por Deus com poder. Naquele tempo, querido, a manifestação mais notória do Espírito Santo na vida de um homem foi em Sansão. Sansão tipificava um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Entre os feitos de Sansão, você vai ver que Sansão, primeiro, ele mata um leão com as suas próprias mãos, coisa que um homem natural não conseguiria fazer. Sansão, ele mata o leão e rasga ao meio com as próprias mãos. Sansão, ele mata 1000 homens com uma queixada de um jumento. Sansão, ele coloca fogo na seara dos filisteus. Sansão, ele sozinho, ele arranca um portão de Gaza com as travas, com tudo, e carrega esse portão até o cume do monte. Segundo os historiadores, esse portão pesava 1 tonelada, e aquele homem sozinho consegue levar um portão nos ombros até o cume do monte. Aquele homem, querido, sozinho, ele consegue derrubar o templo de Dagon pelas colunas. Era um homem que era usado de uma forma poderosa pelo Senhor. Glória a Deus. E Sansão fazia prodígios, Sansão fazia maravilhas, mas a despeito dos feitos que Sansão faz, Sansão ele se deixa levar pelos desejos da sua carne. Sansão ele não valoriza a comunhão que ele tinha com Deus. Sansão, querido, ele despreza a comunhão que ele tinha com o Senhor. Ele despreza o seu voto de nazireado. Consequentemente, querido, ele teve a sua vida espiritual fracassada, e depois ele perde a sua vida, ele morre, por causa que ele não valorizou a comunhão que ele tinha com Deus. Ele não valorizou a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Ele deu vazão à sua natureza pecaminosa, ele deu vazão aos seus desejos carnais. Por causa disso que ele pagou alto preço. Querido, a primeira atitude o qual Sansão cometeu, que culminou na sua queda, Sansão desprezou a lei do Senhor. Repita comigo: Sansão desprezou a lei do Senhor. Sansão ele aflige a lei de nazireado, ele toca em um leão morto. Aqui, querido, eu quero abrir um parênteses para te falar algo da parte de Deus. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua comunhão com Deus porque estão menosprezando a lei do Senhor, menosprezando a palavra de Deus, não estão atentando para a lei, não estão obedecendo a palavra de Deus. Sansão ele menosprezou a lei de Deus. Ei, teu conselho, meu querido, comece
lei do Senhor. Comece a tentar para a palavra de Deus. Aleluia. Você vai ver que o salmista, no Salmo número 1, ele vai falar que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. O crente tem que ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei ele tem que meditar de dia e de noite nesta palavra, porque essa palavra vai trazer vida, vai trazer restauração, vai trazer fortalecimento, vai trazer unção, vai trazer sabedoria na vida do crente. Oh, glória a Deus, aleluia. Você vai ver, querido, que o salmista ele vai falar: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque ele conhecia a palavra, conhecia a lei, conhecia a vontade de Deus. Quando você medita nesta palavra, automaticamente você vai conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Ei, quantos podem abrir a boca nessa tarde e glorificar o nome do Senhor pela sua palavra nessa tarde? Oh, meu Deus, está gravado, ei, está calado, pessoa. Querido, a palavra do Senhor é fogo, é martelo que esmiuça. A palavra é viva, eficaz, ela não volta vazia. Você vai ver que o Senhor, ele dá um conselho a Josué. Ele fala: a Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, tendo cuidado, Josué, de fazer conforme tudo que está escrito, porque ela prosperará o teu caminho, ela te conduzirá com prudência, ela te fará bem sucedido. Tudo que você fizer, Josué, quando você guardar, quando você meditar na minha palavra, você vai ser bem sucedido. Aleluia. Querido, o crente, para ser bem sucedido nessa terra, tem que guardar a palavra do Senhor. O crente, para ser bem sucedido, tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Tem que examinar as escrituras, tem que voltar para o hábito de ler a palavra. A palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. A palavra é a bússola que vai te conduzir a Deus, Glória a que Deus. vai te orientar nas tuas decisões, que vai te instruir, que vai te orientar. Tem muitas pessoas que estão tomando decisões erradas porque não estão meditando na palavra, não estão se orientando na palavra de Deus. Nós costumamos dizer que a Bíblia é a boca de Deus, e tem pessoas atrás de profetas, tem pessoas atrás de profetas, esquecendo que a boca de Deus é a palavra, é a Bíblia. Você quer Deus falar com você, meu irmão? Leia a palavra. Você quer revelação, meu irmão? Leia a palavra de Deus. Oh, recanta gravar, chamada sobre comandade. Tem muitas pessoas atrás de profeta, mas a verdadeira profecia aqui, querido, é a palavra revelada aos nossos corações. Aquela pessoa, recanta gravar, volte a ler esta palavra. Você que está fraco, eu te desafio, querido, a você começar a ler essa palavra e você continuar fraco. Você que está desanimado, eu te desafio a você começar a ler essa palavra e ficar desanimado. A palavra é um fogo. Quando nós nos alimentamos dessa palavra, o nosso espírito se fortalece. Sabe por que é que você está fraco, meu querido? Porque você não está se alimentando da palavra do Senhor. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito precisa da palavra do Senhor. Ei, medite nessa palavra, coloque essa palavra na tábua do teu coração.
Glória a Deus. E o Senhor fala assim: como tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitei para que não seja sacerdote na minha casa. É. Aquele que rejeita o conhecimento, Deus também rejeita ele, para que não seja sacerdote. Tem muitas pessoas que estão padecendo aí por não ter o conhecimento. Surgiu aí uma profecia, eu não estou aqui julgando o profeta, mas a profecia que no dia 30 muitas pessoas vão morrer, vai andar na caminhada, vai morrer, querido. Quando você está baseado na palavra, você está em paz. Aleluia. Você não está desesperado, porque você sabe que a palavra não dá respaldo para isso. Quando você medita na palavra, você não come qualquer coisa. Você não é levado por qualquer coisa, por rodas, por ventos de doutrina, por espíritos enganadores. Eu te convido nessa noite a meditar nesta palavra, a sair daqui com desejo no teu coração, a sair daqui nessa noite com fome, não é por pão e nem por água, mas por fome da palavra de Deus. Quero que você pode abrir tua boca e glorificar o nome do Senhor nessa noite. Ele adore, exalte e glorifique a Deus. Querido, nós temos que servir de exemplo que foi que fez Sansão cair. Ele menosprezou a lei de Deus, ele menosprezou a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão deixando de seguir o que a palavra fala para seguir o que o ímpio fala, para seguir o conselho dos ímpios, esquecendo de seguir o que a palavra fala. Medita nesta palavra. Querido, Sansão, ele cometeu um erro grave. Ele se prendeu num jugo desigual. Você vai ver que ele casa com uma filisteia, com uma circuncisa, com uma mulher que não tinha uma aliança com Deus, com uma mulher que não servia a Deus. E os seus pais falaram: Sansão, porventura, não há mulheres das filhas dos teus irmãos no meio do teu povo, para tu procurar uma filisteia, esse circunciso. Os pais de Sansão, querido, orientaram ele, aconselharam: procura mulheres do teu povo, que tenham a mesma visão, que servam o mesmo Deus. E Sansão então escolheu uma filisteia, querido. Não se prenda em um jugo desigual. Eu costumo sempre ouvir, querido, na minha fé, que nós temos que andar com pessoas que têm a oferecer, nós temos que andar com pessoas que nos aproximam de Deus, nós temos que andar com pessoas que nos levam a buscar a Deus. Nós temos que andar com pessoas, querido, que colocam em nós o desejo de orar, de servir a Deus. Tem muitas pessoas fazendo amizade com ímpios, que não tem nada que edifica. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14: não nos prendem num jugo desiguais com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o ímpio? Glória a Deus. A Bíblia fala: anda, querido, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda com pessoas que não falam nada que edifica, uma hora ou outra você vai se corromper. Uma hora ou outra você vai entrar também ali e vai começar a compartilhar o que aquela pessoa está falando. Nós temos que andar com pessoas, querido, que nos levem a buscar a Deus. Tem muitas pessoas dando ouvido a ímpios, com amizade com ímpios. Não é errado você ter amizade com pessoas que estão no mundo, mas você não pode se associar a ela. Você não pode se associar a ela.
Você não pode concordar com as práticas que ela pratica. Até porque nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Você vai ver que você pega um copo com água e você coloca óleo dentro, o óleo não se mistura com a água. O crente não pode se misturar com este mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser seletivos nas nossas amizades. Até para casar você tem que escolher com quem você vai casar. Eu não posso casar com uma pessoa que está no mundo, que eu sei que não vai trazer nada que edifica, que bebe, que se prostitui, querido. Não vos prenda em um jugo desigual. Você tem que procurar quem está na presença de Deus. Porque foi aquilo que Isaac orou a Deus, para que Deus enviasse Rebeca. Porque ele não pegou qualquer um, ele esperou o tempo de Deus. Se você tem um chamado de Deus, querido, cuidado. Valorize o teu chamado. Ande com pessoas que te ajudem, que te estendam a mão, que te dê uma palavra de incentivo. Para quando você estiver fraco, o forte te ajudar. Glória a Deus. Querido, Sansão se deixou levar pelos desejos da sua carne. Você vai ver a palavra de Deus, vai falar, querido, que o termo de nazareado, a pessoa não podia tocar em animais mortos. E quando Sansão está indo para se encontrar com a sua noiva, ele vê um leão morto e um enxame de abelhas com mel. Mesmo sabendo que não podia tocar no animal, no leão morto, ele toca para comer o mel que estava dentro, para satisfazer o desejo da sua carne. Cuidado, cuidado, querido. Deus. Nós temos que andar em espírito. Paulo vai falar que a nossa carne inclina para as coisas do mundo. Deus. Que quem está na carne não tem como agradar o Senhor. Que o salário do pecado é a morte. Tem muitas pessoas que têm perdido a comunhão com Deus porque têm deixado a carne falar mais alto. Sansão perdeu a comunhão com Deus porque ele deixou a carne falar mais alto. Cuidado com a tua carne. Sansão ele se deixa levar pela concupiscência dos seus olhos. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos instrui. Sabe o que foi que Sansão falou? Porque ela me agrada aos olhos. Mesmo sabendo que não era do seu povo, aquela mulher agradou aos seus olhos. Nem sempre aquilo que agrada aos nossos olhos é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que agrada aos nossos olhos é a vontade de Deus. Agradou os olhos de Sansão, mas não agradou os olhos de Deus. Cuidado com os teus olhos. Nós somos tentados quando atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências. A concupiscência sendo concebida da luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera a morte. O erro de Davi foi olhar para Betseba. Se ele não tivesse olhado, ele não tinha desejado. Mas quando ele olhou, ele desejou. Até aí não era pecado. Mas quando ele consumiu o ato, ele pecou. Ele contemplou Betseba, deixou aquele desejo, desceu ao coração e consumou o ato. Sansão, ele se deixou levar pelos desejos da sua carne. Será que você pode dar um glória? Glória a Deus, aleluia. Será que você pode dar um aleluia? Aleluia. Fale para o seu irmão, cuidado. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão vendo. Sansão, querido, ele brincou com o pecado.
Deus, pensou que nunca ia cair. Aí que é o erro. Tem muitas pessoas que estão brincando com o pecado, pensando que nunca vai cair. Sansão começou a brincar com o pecado. Você vai ver que ele então se afeiçoa a Dalila. E Dalila então começa a persuadir Sansão. Sansão, em quem consiste a tua força para que nós possamos te amarrar para te afligir? E Sansão então começa a brincar com o pecado. Ele fala: ei, se me amarrares com vermes de vigas frescas, então eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila amarra ele. O Espírito Santo vem sobre ele, ele escapa, quebra tudo. E Dalila pergunta: em que podemos te amarrar? Até agora tu zombaste de mim, até agora tu mentiste. Em que podemos te amarrar para não te afligir? E Sansão fala: se me amarrares com cordas novas. Estava brincando, mas quando amarraram ele com corda nova, ele clamou ao Senhor. Deus veio, deu força a ele, ele quebrou aquelas cordas. Glória. E Dalila fala: até agora tu zombastes, tu mentiste. Fala em que nós podemos te amarrar. Ele fala: se descerem as 7 tranças do meu cabelo, do cabelo da minha cabeça, com bicos, com teias, e vem ela então e consegue amarrar o cabelo de Sansão com estacas, vem o Espírito Santo e ele então escapa da vida. Mas teve uma hora que ele abriu o coração para Dalila. Ela falou: até agora tu mentiste para mim, tu não fala em que consiste a tua força. E Sansão abre o seu coração. Ele fala: ele nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque eu sou nazireu. O dia que passar navalha sobre a minha cabeça, eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Dalila, sabendo que Sansão havia abrido o coração, ela então rapa a cabeça de Sansão. E a Bíblia fala que os filisteus começaram a afligir Sansão. E Sansão então perdeu a sua força. Até então, querido, a força de Sansão consistia na comunhão com Deus. A força de Sansão vinha de Deus. Era que dava força a ele para matar um leão. Era que dava força a ele para carregar um portão de casa. Era que dava força a ele para matar um homem com uma queixada de jumento. Mas quando ele perde a presença, a força de Sansão vai embora. Ele tem muitas pessoas que têm perdido a força, porque tem perdido a presença do Senhor. Ele não tem mais força para orar, não tem mais força para ler a palavra, não tem mais força para estar na igreja, não tem força, querido, está sem força, porque está sem a presença do Senhor. Quando nós perdemos a presença, nós perdemos a força. Você vai ver que uma pessoa que está no mundo desviada, ela não tem força para vir para a igreja. Você chama ela para vir para a igreja, ela não tem força. Ela não tem força, querido, para ler a palavra, ela não tem força para nada, porque perdeu a sua força. A força que vinha de Deus, essa força que nos leva, essa força que nos funciona, essa força que nos faz pegar a palavra, essa força que nos faz estar na igreja, ela vem de Deus. Não perca essa força que Deus te deu, meu querido. Oh, glória a Deus. Sansão perdeu a força que Deus tinha dado a ele. E a Bíblia vai falar que os filisteus cegaram os 2 olhos de Sansão, levaram ele para casa. Ele começou ali a trabalhar, gastando moinho. Estava nas mãos dos filisteus. A primeira coisa, entenda, a primeira coisa que uma pessoa perde quando sai da igreja, quando perde a presença de Deus, é a visão espiritual. Até então você está na igreja, a sua visão está no céu, você está olhando para as coisas do alto, você está olhando para as coisas de cima, mas no dia que você perde a visão espiritual, você começa a olhar para as coisas dessa terra. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Tem muitas pessoas que já perderam a visão do céu, já perderam a visão espiritual, não conseguem mais
Deus, Estamos glória a com Deus. Geazim. Geazim estava, mas o profeta Eliseu e o exército da Síria cerca eles. Geazim fala: meu Senhor, o que vai ser de nós? O exército da Síria está aí. E Eliseu fala para ele: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa contemplar que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Glória a Maior é Deus. o exército que está ao nosso redor. Ei, Geazim já tinha perdido a visão, só estava vendo ali a sua visão natural, mas o profeta Eliseu tinha a visão de Deus em meio a esta pandemia. Quem tem visão de Deus sabe que Deus é que peleja por nós. Ei, quem tem visão espiritual sabe, querido, que nós estamos passando por um momento difícil, mas nós sabemos em quem temos crido. Nós que não pega a batalha, nós que não pega a peleja. Oh glória, quem tem visão espiritual sabe que ainda que esteja atravessando o mar, ainda que as ondas estejam vindo, mas o Senhor está no barco para acalmar essa tempestade, dizer: acalma-te vento, acalma-te mar. Quem tem visão espiritual pode dar um gigante na frente dele, mas ele sabe que Deus é por ele, que em nome do Senhor ele vai vencer. Quem tem visão espiritual sabe que Deus está além do problema, além da enfermidade. Querido, Sansão ele perde a visão espiritual. Deixa eu te falar algo nessa tarde. A pessoa não cai da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém sai da igreja da noite para o dia. Ninguém se enfraquece da noite para o dia. Há todo um histórico. Sansão perdeu a sua comunhão aos poucos e não se deu conta que o Senhor havia saído dele. Geralmente a pessoa que perde a presença, ela não se dá conta que o Senhor já saiu dela. Porque Sansão tinha perdido a presença, mas não tinha se dado conta que já havia saído dele. Há todo um histórico. Ninguém perde a presença da noite para o dia. Querido, é duro ouvir, mas é verdade. Tem pessoas que estão pregando, louvando, fazendo a obra do Senhor, mas já não tem mais a presença. Já perdeu a presença, porque a pregação não tem mais vida, o louvor não tem mais unção, não toca mais o coração. Tem pessoas que pregam, que cantam simplesmente pelo dom que tem. Mas eu quero te dizer nessa noite, querido,